Museologia, Pioneirismo e Memória. O desenvolvimento da museologia no Brasil tem seu ponto de partida nas décadas de 20 e 30 do século passado. Marcada por transformações profundas, estas décadas correspondem à passagem efetiva do século XIX para o século XX. Período de intensos contrastes entre o antigo e o novo, entre continuidades e mudanças, tradições e rupturas. A secular economia agrária passa a sofrer concorrência do capitalismo e da industrialização que surge no cenário brasileiro. O sistema oligárquico, apoiado pelo coronelismo, choca-se com as reivindicações por mudanças vindas das classes médias urbanas, com o aval dos tenentes, jovens e arrebatados oficiais do exército. Em termos culturais, o tradicionalismo acadêmico começa a ser contestado pelas propostas inovadoras do modernismo. A busca pela autoafirmação polariza-se entre o glamuroso galicismo Belle Époque e o nacionalismo nativista. O próprio nacionalismo assume tendências divergentes, um nacionalismo crítico e realista em oposição ao nacionalismo romântico e ufanista. Este choque de tendências culmina com a Revolução de 30 e com a ascensão política de Getúlio Vargas, sinalizando uma nova era para o país. Este contexto de transformações impulsiona a atuação precursora dos pioneiros da museologia e da preservação do patrimônio, fazendo surgir as primeiras manifestações efetivas nessas áreas. O escritor, político e jornalista Gustavo Barroso idealiza e implementa vários projetos pioneiros, como o Museu Histórico Nacional e a Inspetoria de Monumentos. Criado em 1922, no programa das comemorações ao centenário da Independência, o Museu Histórico Nacional surge como a primeira instituição museológica voltada para a preservação da história da nação. A Inspetoria de Monumentos, de 1934, promove as primeiras ações de preservação dos monumentos históricos e artísticos, convertendo-se no embrião do futuro Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ISPHAN, criado 3 anos mais tarde pelo Dr. Rodrigo Melo Franco de Andrade. Aos 10 anos de existência do Museu Histórico Nacional, ganha forma o primeiro curso de museus. Criado pelo Decreto Presidencial número 21.129, de 7 de março de 1932, na gestão do Dr. Rodolfo Garcia, advogado, escritor e historiador, afirma-se como o primeiro curso de museus das Américas e um dos mais antigos no contexto internacional. Com a duração de 2 anos, o curso era estruturado em disciplinas que inauguraram efetivamente o ensino da museologia no Brasil. Das disciplinas criadas, 3 eram totalmente inéditas. Técnica de museus, ministrada pelo professor Gustavo Barroso e que, até a atualidade, constitui a estrutura principal dos cursos de museologia no Brasil e no exterior. Arqueologia, ministrada pelo professor João Agione Costa, etnólogo, arqueólogo, jornalista e crítico de arte, pioneiro dos estudos sobre o índio brasileiro. História da arte, especificamente a do Brasil, ministrada pelo Dr. Joaquim Menezes de Oliva, advogado, poeta e escritor, estudioso de arte e de cultura popular. Numismática, ministrada pelo Dr. Edgar de Araújo Romero, um dos pioneiros deste campo de saber no Brasil e formador de várias gerações de numismatas. Completava o currículo a disciplina História do Brasil, que teve como primeiro professor Dr. Rodolfo Garcia, substituído no ano seguinte pelo Dr. Pedro Calmon, primeiro secretário do curso de museus e depois reitor da Universidade do Brasil. Em 1933, forma-se a primeiríssima turma, os primeiros museólogos do Brasil, então chamados conservadores. São Adolfo Thumans, funcionário do Museu Histórico desde sua criação e autor do primeiro texto sobre o curso de museus, Alfredo Solano de Barros, um dos implantadores da seção de numismática do Museu Histórico Nacional, Guy de Holanda, autor de um livro pioneiro sobre recursos educativos nos museus brasileiros e destacado educador, Luiz Marcos Poliano, também funcionário do Museu Histórico e especialista em heráldica, Paulo Olinto de Oliveira, um dos primeiros conservadores do Museu Imperial. Em 1944, Dr. Gustavo Barroso realiza a primeira reformulação do curso. Sua duração é ampliada de 2 para 3 anos. Além disso, com a criação do cargo de coordenador, o curso passa a ter uma administração própria. Dona Nair de Moraes Carvalho, formada pela 4ª turma, torna-se a primeira coordenadora e a primeira egressa do curso a assumir a direção do Museu Histórico,
na qualidade de vice-diretora e diretora, em exercício ao longo de vários períodos. Ainda na era Vargas, com reconhecimento do potencial dos museus como instrumento de consolidação do Estado, foram criadas várias instituições museológicas, públicas e particulares. Do curso de museus saem os principais conservadores que vão desenvolver um trabalho pioneiro nas instituições recém-criadas como na Casa de Rui Barbosa, Dona Regina Real, no Museu da Ordem Terceira da Penitência, Félix de Maris e Clóvis Bornai, no Museu da Cidade, Maria Augusta Machado da Silva, Pasqualina Stilben e Guajajara Pereira Johnston, no Museu Nacional de Belas Artes, Elza Ramos Peixoto, Maria Barreto, Regina Liberali e Lígia Martins Costa, depois a primeira museóloga do patrimônio, no Museu da Inconfidência de Ouro Preto, Orlandino Seitas Fernandes, no Museu Imperial, Francisco Marques dos Santos, Paulo Olinto, Mário Cruz e Gerardo Câmara. Nas décadas de 40 e 50, os formandos das primeiras turmas tornam-se professores do curso. Mário Barata, Félix de Maris, Oswaldo Melo Braga, Ana Barrafato, Nair de Carvalho, Jane Dreyfus, Diógenes Guerra, Otávia Correia e Yolanda Portugal. A estes, segue-se uma segunda geração atuante como docentes no curso, professoras Dulce Ludoff, Escila Castanheira Brandão, Gilda Lopes, Terezinha de Moraes Sarmento e o professor Almir Paredes Cunha. Nas décadas de 50 e 60, museologistas e outros profissionais de museus articulam-se e organizam-se em associações de classe. Nesta época, destaca-se a atuação pioneira de Dona Heloísa Alberto Torres, fundadora da ONICOM, Organização Nacional do Conselho Internacional de Museus. Em 1963, Dona Regina Real cria a ABM, Associação Brasileira de Museologistas, que se converterá no epicentro das lutas pela regulamentação da profissão, contando com a dedicação e o idealismo de Antônio Pimentel Vins, Léo Fonseca e Silva, Terezinha Sarmento, Neuza Fernandes, Alta Rojas Barreto, Arnaldo Machado, Julieta Sabrito, Laís Escuoto, dentre outros. Em 1979, na gestão Terezinha Sarmento, a ABM transforma-se em Associação Brasileira de Museologia, denominação que vai influenciar a nomenclatura do profissional de museus, agora museólogo e não mais museologista. Após 2 décadas de lutas, em 1974, na gestão de Neuza Fernandes, como presidente da ABM, a regulamentação é finalmente conquistada. Neste mesmo ano, são instituídos o Conselho Federal de Museologia, COFEM, tendo como presidente Laís Escuoto, e o COREM, Rio de Janeiro, tendo como presidente Arnaldo Machado. Em 1972, graças aos esforços de Fernanda de Camargo, Almeida Moro, Lourdes Novaes, Gabriela Panticoso e Solange Godoy, é criada a AMICOM, Associação de Amigos do ICOM. Em 1976, Fernanda Camargo organiza o Comitê Nacional do ICOM, do qual torna-se primeira presidente. Paralelamente à conscientização profissional, desenvolve-se novos conceitos de cultura, patrimônios e museus, com a iniciativa pioneira de museólogos e profissionais de cultura que desbravam áreas ainda não valorizadas, redimensionando as perspectivas da preservação cultural.